Olá, seja muito bem-vindo no vídeo de hoje. Hoje eu quero compartilhar sobre transparência. Você já ouviu aquele ditado ou aquele comentário quando se fala fulano mente tanto que até acredita nas suas próprias mentiras? É muito importante você compreender o que Deus espera de nós. Então, nós estamos rodeados de pessoas que acabam tendo ali uma vida dupla. E muitos, para parecer ser, inventam, omitem, e isso é um dos maiores impedimentos para que a obra que Deus deseja fazer não aconteça na sua vida. Então, transparência, né? Uma vida de integridade diante de Deus e também diante dos homens. Alguns textos bíblicos acabam validando isso que eu estou dizendo. Por exemplo, Provérbios 10, 9 diz assim: o que anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Salmos 15 diz assim, versículo 1 e 2: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Veja, nós vivemos numa época de muita aparência, muitas máscaras, né? Se nós pegarmos, por exemplo, a rede social, nós vemos que muitos acabam vivendo uma vida de mentira. Então, o casamento muitas vezes está destruído, o relacionamento com os filhos está perdido, mas nas redes sociais mostra algo que não é real. Então, diante do cenário que nós vivemos, o que será que Deus espera de nós? A Bíblia nos chama a uma vida de transparência, ou seja, ser a mesma pessoa. E há um tempo também, eu tenho entendido, né, algo tão simples, mas que muitas vezes não é dito. Deus, ele não trabalha com máscaras ou personagens, porque Deus conhece quem somos. Então, o que é uma transparência bíblica? Primeiro é viver sem duplicidade. Então, ser íntegro é um alinhamento entre o que se crê, o que se fala e o que se faz. Então, às vezes eu percebo que muitas pessoas acabam falando algo, mas os seus pés destroem o que estão falando. E qual que é o valor, então, da integridade? Provérbios 10, 9, né, vai afirmar, que foi o texto que eu li, que o que anda em sinceridade, essa pessoa anda em segurança ou anda seguro. Veja, transparência gera, então, uma confiança nos relacionamentos. Quantos relacionamentos são quebrados justamente por falta de transparência? A integridade, ela é fundamental para uma liderança, tanto espiritual, familiar, profissional. Então, dizer que não sabe, dizer que não fez, dizer que não conseguiu, não é errado. Agora, parecer ser, parecer fazer, isso é completamente condenado, né, pela Escritura. Veja, a própria hipocrisia, em Mateus capítulo 23, é condenada por Jesus. Tu vê que a grande parte, né, das lições que Jesus dá aos fariseus é justamente por uma vida hipócrita, fingida. É uma espiritualidade muito falsa. Então, integridade é uma vida inteira que não se divide. É importante que tu compreenda que viver de aparência destrói o teu relacionamento com Deus, destrói o seu relacionamento familiar, destrói, né, o seu testemunho. Então, Deus nos chama a uma vida de transparência e muitas vezes é por causa dessa falta de transparência que não está tendo uma transformação na sua vida. Então veja, como que haverá mudanças se não há um reconhecimento que precisa de mudança? Veja, nós precisamos viver uma vida de transparência. Quando nós agimos, né, de acordo com o que a Bíblia nos ensina, nós confessamos ou abrimos o nosso coração, mostrando exatamente como estamos, em que processo estamos vivendo. Agora, diante de tudo isso, qual é o passo prático, então, na sua vida? O que você precisa fazer? Primeira coisa é confessar as suas fraquezas ou pecados diante de Deus. 1 João, capítulo 1, verso 9, vai falar exatamente sobre um Deus que
perdoa. Eu estou abrindo aqui 1 João, capítulo 1, verso 9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas olha o versículo 10. Por que talvez tu diz assim, mas é óbvio, eu sei que Deus me perdoa. Mas não é saber que Deus te perdoa, é você confessar o seu pecado para aquele Deus que nós servimos que te perdoa. Deus não perdoa pedido de perdão, Deus perdoa arrependimento. Mas olha o versículo 10, olha a lição. Se dissermos que não temos pecado, ou cometido pecado, então nós fazemos, ou nos fazemos de mentirosos. E a palavra de Deus, o versículo diz, e a sua palavra não está em nós. Então, o desejo de Deus é que nós tenhamos uma vida de confissão. Agora veja, como que inicia isso? Primeiro, entendendo exatamente o que você está vivendo. Então, por exemplo, você não pode dizer que você está orando se tu não ora. Tu não pode dizer que você está lendo a Bíblia se tu não lê. Tu precisa reconhecer como você está. É muito difícil você lidar com pessoas que não são transparentes. Porque quando você não é transparente, você não deixa o seu coração ser alcançado. Então, uma pessoa que não tem uma vida transparente, ela sempre está blindada. Então, as pessoas não conseguem acessar. Agora, veja, quando alguém é transparente, isso é tão bonito, podemos dizer dessa forma, né? Tão acessível. Por quê? Porque a gente entende o processo, o que a pessoa está precisando, aonde que realmente precisa de ajuda. Então, você precisa confessar a Deus e também ter alguém maduro na fé, pastores, líderes, para uma prestação de contas. Por isso que é importante você ter alguém dizer que você não está conseguindo, ou você não está vencendo tal área da sua vida. Agora, não adianta ter alguém se você ainda esconde os seus erros, se você ainda não é transparente. Então, a pior coisa que tu faz é você chamar um pastor, por exemplo, chamar um líder, e você vai lá e conta, uma historinha aqui, você vai lá e conta que furtou uma corda, por exemplo. Aí tu diz para esse líder, para esse pastor, dizendo, olha, eu furtei uma corda. E aí esse líder, ou pastor, enfim, essa pessoa vai dizer, não, então vamos corrigir isso, tu entendes que a corda não pode ser furtada, ela não era sua. E aí começa então um tratamento, vamos dizer, naquilo que foi confessado. Só que daí, você que foi lá e disse que furtou uma corda, tu não disse que na ponta da corda, na verdade, tinha uma vaca. Então a corda foi um instrumento para você furtar a vaca. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes tu quer uma ajuda, mas tu não é transparente total. Tu diz que foi a corda ali que tu pegou, mas na verdade não foi a corda. Foi o bicho, né? Foi o animal. Eu sei que é uma historinha tão simples, mas infelizmente isso acontece com muita gente. As pessoas dizem, olha, eu tô com alguns probleminhas ali na minha vida financeira. Aí, então tá bom, mas vamos orar então sobre isso. Só que não é alguns probleminhas. Às vezes a pessoa se meteu com agiotagem, está sendo perseguida, talvez ela está com dívida ativa ali, o nome confiscado. Então é um problema mais sério. Às vezes a pessoa diz assim, eu tenho um problema ali na área da sexualidade. Aí, beleza, então não, vamos tratar isso, o que tem acontecido, é pornografia, o que é. Aí a pessoa, não, tô com isso, uns pensamentos. E muitas vezes não é isso, a pessoa já está em adultério, muitas vezes, já está se relacionando, já está tá numa vida promíscua e não conta, não se abre, não desvenda o que está acontecendo. Então, como é importante você entender que não dá para esconder os erros, precisa reconhecê-los e corrigi-los. O quarto ponto é viver uma vida coerente. Então, se tu falas algo, ande de acordo com aquilo que tu fala. Então, se tu fala que tu serve a Deus, tem um estilo de vida que evidencia isso, que tu serve a Deus. Seja ali no teu trabalho, na família, na igreja, tenha uma coerência como você anda. E lembre, transparência não é perfeição, é sinceridade, é sem máscaras. Então,
Sabe, aceitar como você está é um erro. Nós estamos num processo, né, de mudança constante. Cristo é o nosso alvo, Jesus é o nosso alvo. Nós queremos ser semelhantes a Ele. Agora, estamos como Ele deseja? Eu acredito que não. Nós estamos melhorando, sendo aperfeiçoados pelo próprio Deus. Agora, se transparência não é uma perfeição, o que é então? É uma sinceridade. Veja, a vida cristã autêntica, ela é transparente. Integridade é ser a mesma pessoa diante de Deus e dos homens quando ninguém também está te olhando. Então eu sou quem eu sou diante do meu Deus que sabe quem eu sou, diante dos homens que me veem, mas também diante das pessoas, né? Ou melhor, mesmo num tempo que ninguém está me vendo. Então, eu não posso servir a Deus apenas quando tem pessoas me olhando. Eu não posso mostrar algo apenas quando eu estou sendo cuidado. Eu preciso ser exatamente quem Deus quer que eu seja, independente se tem pessoas ou não. Então, eu deixo essa lição aqui sobre seja transparente. Talvez tu tá numa vida de vícios, de pecado, de mentiras. Sabe, às vezes o Espírito Santo me traz assim, não tem como existir progresso ou prosperidade enquanto há pecados encobertos. Essa é uma passagem bíblica. Não haverá prosperidade enquanto se encobrem os pecados. Por que eu estou falando isso? Talvez tem coisas passadas aí que não foram confessadas, não foram resolvidas. E o teu dever é ser transparente. Então, a partir de hoje, tenha uma vida segura. E como que eu tenho uma vida segura? Sendo íntegro. Amém, gente? Que Deus abençoe mais esse dia e fique ligado, né? Que todos os dias tem um vídeo aqui. Vamos orar? Senhor, nos ajuda a ter, Senhor, um coração íntegro. Deus, um coração, uma vida transparente. Que o Senhor nos dê. Nos dê, Senhor, essa medida de graça que precisamos para que possamos te agradar, Senhor, e andar de acordo com aquilo que a Sua palavra revela, quem o Senhor quer nos tornar. Nos ajuda, meu Deus, abençoa cada pessoa que está assistindo esse vídeo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.